Amém? Moisés edificou um altar ao pé do monte, versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel. Amém? Pai eterno Deus, quero te agradecer por estar na tua casa de oração para ministrar a respeito da tua palavra. A palavra de Deus diz: aonde o teu Espírito está, aí há liberdade. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que não sejam somente as nossas palavras, que não sejam somente ler a palavra de Deus, que já é uma grande bênção para o nosso coração e para as nossas vidas, mas que a tua palavra venha de encontro a cada coração, a cada vida, e venha fazer aquilo que na maioria das vezes nós não conseguimos fazer e nem realizar, dar entendimento, clareza, objetividade. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso meio, e eu te agradeço pela tua palavra ser viva e eficaz, conforme diz Hebreus, penetra até a profundeza das nossas almas. E eu te agradeço por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Podei-vos sentar, amém? Eu vou gravar porque Deus tratou com o meu coração, com a minha vida, e vou aproveitar também depois colocar no canal do YouTube, Projeto Manancial Fonte da Vida. Para aqueles que não se inscreveram nem no site da igreja, no canal da igreja ou no canal Projeto Manancial Fonte de Vida, eu te convido, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, ali só tem, agora eu estou colocando um louvor, um pedacinho em 2 minutos, ou um vídeo curto de 5 minutos, ou, por exemplo, que nem hoje, uma pregação, aí eu coloco ela inteira. Então, eu gostaria de convidar, se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se a palavra de Deus vivifica o seu coração, a sua vida, se ela é o estímulo para a sua vida, como eu acredito que é o estímulo para as nossas vidas, para o ano de 2022. E esta é a primeira mensagem. Eu tenho uma outra mensagem, não sei se vai ter os 12 dias proféticos. Essa eu estou guardando com todo carinho, né? A Fernanda sabe. E hoje ela já falou, não vou falar porque é segredo. Hoje ela falou aqui o tema da minha mensagem, o versículo tudo. Deus usou a boca dela para falar. Aí eu fiquei pensando, Deus, qual que eu prego? Vou pregar essa mensagem que eu estou guardando para os 12 dias proféticos, ou vou pregar outra? Então eu quero aqui compartilhar com o seu coração, com a sua vida, aquilo que Deus compartilhou com o meu coração, com a minha vida, e certamente Deus vai falar no seu coração e na sua vida, amém? Eu li aqui o versículo, Êxodo 24, versículo 4, 9, diz que Moisés, os sacerdotes e os 70 anciões edificaram um altar ao pé do monte. O tema da mensagem é edificar um altar. Deus trata com a vida de Moisés e pede para Moisés falar com os sacerdotes e com os 70 anciões, e convidou eles para que eles fossem ao pé do monte, e ali eles estiveram buscando a presença de Deus no pé do monte. Foram muitos do povo de Israel que não eram sacerdotes, e eles ficaram até um certo limite no pé do monte, mas Moisés, os sacerdotes e os anciões, eles foram convidados para ficar perto do monte. E o interessante é que
Eu não sei, vocês devem saber, o povo de Israel busca a Deus em oração de que forma, de que maneira? Eles colocam a boca no pó da terra, de joelho, e buscam a presença de Deus. E é o que Deus está falando para o nosso coração, para as nossas vidas. No ano de 2022, se você quer ter vitória na sua vida, no seu coração, na sua família, busque a Deus em oração. Caminhe de joelho no ano de 2022. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração e para a sua vida. E eles começaram a caminhar de joelho, e o versículo 10 diz que de joelho eles viram os pés de Deus, que era como obra de safira e como a claridade do céu. Quando eles estavam de boca no pó da terra, de joelho, quando eles levantaram o seu pescoço, a primeira coisa que eles viram foram Deus, e eles viram os pés de Deus, que era como obra de safira. Você sabe o que compõe as cores da pedra de safira? São várias cores. A que mais predomina é o azul, um azul bem forte, mas tem a cor amarela, tem a cor vermelha, tem a cor laranja. E eles viram a claridade de Deus, e eles não foram consumidos por esse Deus, que se apresentou no meio deles, e que desejava fazer coisas incontestáveis. Talvez aí você deve estar preocupado, eu vou buscar a Deus em que sentido, de que forma e de que maneira, e o que Deus vai se revelar para o meu coração e para a minha vida. Duas coisas Deus quer se revelar para o seu coração e para a sua vida. A primeira foi que Deus disse para Moisés, e escreveu com o seu dedo de fogo nas tábuas, que são os 10 mandamentos. E o mais interessante de tudo que Jesus disse, Moisés escreveu de mim. Então Jesus estava dizendo que quem se revelou na antiga aliança como Deus para o povo de Israel era o próprio Jesus, o anjo teofânico da antiga aliança. E a segunda coisa que Deus desejava para o seu povo é que eles ofertassem a Deus ofertas alçadas para construírem o tabernáculo. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento que Deus, em Atos capítulo 7, versículo 48, Estevão disse: Deus não habita mais em templos construídos pela mão dos homens. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz que nos dias de hoje, Deus habita dentro do nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e Ele habita dentro do nosso coração, e Ele habita dentro das nossas vidas, e Ele faz parte das nossas vidas. Tem um cântico da comunidade Zona Sul, que o tema do cântico é incomparável. Diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, e Deus está acima das religiões. Eu quero dizer para o nosso coração, eu quero dizer para as nossas vidas, que Deus está acima das religiões, que Deus está acima do nosso intelecto, que Deus está acima do nosso entendimento, que Deus está acima das nossas compreensões, e nós só vamos compreender quando nós edificarmos um altar na presença de Deus,
por mais que nós venhamos ouvir as coisas falando a respeito de Deus, por mais que nós venhamos ler as coisas que falam a respeito de Deus, nós não temos um entendimento completo desse Deus que habita dentro do coração do homem. Mas quando nós buscamos Deus através de um altar em adoração, dobrando o nosso joelho e buscando a presença de Deus, Ele se revela de uma forma simples para o nosso coração, para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que até uma pessoa que fosse considerada louca, ela não erraria o caminho. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: se um louco não erraria o caminho, porque existem muitas pessoas errando o caminho nos dias de hoje, porque elas ultrapassaram o limite da loucura, ultrapassaram o limite de ser débil, de não ter entendimento, porque a palavra de Deus diz que Deus se revelaria para todas as pessoas, desde os mais simples, os mais humildes, até os mais intelectuais. Eu vim de uma época, irmãos, que para começar o culto, orava 1 hora, e às vezes a gente dobrava o joelho e não sabia o que orar, mas você ficava com o joelho dobrado, 1 hora orando, e depois que dava 1 hora, o culto começava. Josué 5,13 diz que estando Josué ao pé de Jericó, eis que se pôs em pé um homem que tinha na mão uma espada, e disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué estava ao pé do monte de Jericó, e quando ele se encontrava ao pé do monte de Jericó, ele não teria a ousadia de querer obedecer às ordens de Deus, sem que o príncipe do anjo estivesse com o seu coração e com a sua vida. E quando ele olha, ele contempla o príncipe do exército do Senhor com uma espada nua na sua mão, e o príncipe diz: tirai as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Imagine como é, numa visão, a imagem do príncipe do exército do Senhor. As suas vestes, as suas divisas, e uma espada nua na sua mão. Imagine um Deus que criou o universo, os anjos e os homens, acostumado a receber a adoração dos anjos e dos homens. Qual o tipo de herói da Bíblia que Deus escolheria como troféu, que ele pudesse exibir para toda a sua criação, para toda a eternidade? Se fossem os cristãos, escolheriam como herói da Bíblia. Se fosse eu escolheria Moisés, escolheria Elias, escolheria Eliseu, escolheria o apóstolo Paulo, escolheria o apóstolo Pedro, escolheria o apóstolo João. Mas na didática de Deus, Deus escolhe como herói da Bíblia, Lucas 23, 42, o ladrão da cruz, que disse no último fôlego de vida: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele:
hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. A ótica de Deus é diferente da ótica dos homens. Quando o príncipe estava com a espada nua para lutar contra Jericó, ele disse para Josué: Josué, envia 2 anjos, 2 espiãs, e vai até a casa da prostituta Raabe, e tira ela de lá, a sua família e os seus pais, porque eles acreditaram em mim, acreditaram em Deus. Deus tem a ótica diferente dos homens. Deus trabalha de forma diferente dos homens. Apocalipse 19, versículo 19 diz: e os que faziam guerra contra o que estavam assentados contra o seu exército foram lançados no inferno, e o inferno foi lançado no lago de fogo de enxofre. E a palavra de Deus diz: os que fazem guerra contra o que está assentado no seu trono. E quem é aquele que está assentado no seu trono? A palavra de Deus diz em João, capítulo 19, versículo 11. E o apóstolo João viu. O apóstolo João viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga peleja com justiça. Versículo 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13: vestido de veste salpicada de sangue. Versículo 16: e na veste, na coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que fazem guerra contra aquele que está assentado no cavalo branco e contra o exército do homem que está assentado no cavalo branco, Deus não guerreia. Deus lança eles no inferno, e do inferno lança eles no lago de fogo de enxofre. A minha pergunta para o seu coração e para a sua vida: o que tem se levantado como guerra sobre o seu coração e sobre a sua vida? Eu quero dizer para você que o maior inimigo é você mesmo. Se você vencer as tuas dificuldades, as tuas limitações, os teus obstáculos, se você sair da cadeia que te prende, da cadeia de ferrolho de terra, da cadeia de ferrolho de cobre e da cadeia de ferrolho de ferro, ninguém impede a bênção de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida, dentro daquilo que Deus deseja estabelecer sobre o seu coração e sobre a sua vida. Não de acordo com o seu coração, nem de acordo com o desejo do seu coração, e nem de acordo com a visão que você deseja sobre o seu coração e sobre a sua vida, mas de acordo com aquilo que Ele já planejou, antes da fundação do mundo,
para que Deus cumprisse como propósito no seu coração e para que Deus cumprisse como propósito na sua vida. Tem que tomar água aqui, porque senão a garganta falha. Como conquistar cidades como Jericó ou Nínive? Primeiro, não ter a mesma atitude de Jonas. Jonas 4:5. Jonas se assentou debaixo de uma sombra para ver o que aconteceria com a cidade de Nínive. E nós, nos dias de hoje, não somos diferentes, porque nós não usamos aquilo que Deus deu para as nossas mãos, que são os talentos e dons. Quando eu não usufruo dos talentos e dons em favor do reino, eu estou tendo a mesma atitude que Jonas. Sem saber, de forma inconsciente, eu estou sentado numa sombra, esperando para ver o que vai acontecer com a cidade de Nínive. Segundo, Jonas 2:1. E orou Jonas a Deus dentro das entranhas do peixe. E dentro das entranhas do peixe, Deus permitiu que ele fosse até o inferno. E a palavra de Deus diz que quando ele orou e clamou, Deus respondeu. Na maioria das vezes, nós temos dificuldade em entender. Quando nós entendemos que aquilo que Deus deseja que nós venhamos fazer, realizar e obedecemos, você não precisa correr atrás daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Deus, diz a palavra, que ele mandou que o peixe vomitasse Jonatas em Nínive. E Jonas foi vomitado em Nínive. Enquanto você já fez de tudo, orou, jejuou, buscou a presença de Deus, e não aconteceu nada na sua vida, muda o disco. Procura ter um ouvido afinado, mas ouvido afinado e visão de Deus, só tem quem tem altar. Se não tem altar, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo e fica batendo cabeça. E depois, ainda fica colocando a culpa em Deus, como se a culpa fosse de Deus. Mas a culpa é minha, porque não tenho altar. Se não tenho altar, não ouço a voz do Espírito Santo. Se não tenho altar, não tenho a visão de Deus. Aí o que Deus faz? Deus permite com que a gente fique se debatendo dentro do ventre do peixe. E existem duas situações: ou eu vou para o inferno, ou eu retorno para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e Deus permite que a baleia venha me vomitar em Nínive. Terceiro, Gênesis 32:1. Tem um encontro com Deus em Peniel, porque ali é onde Peniel significa que mesmo que você não deseje ter um altar, mesmo que você não queira ter um altar, mesmo que você não busque um altar, Deus tem um propósito na sua vida, Ele manda anjos de Deus virem ao teu encontro. E lá em Betel, Ele toca na tua coxa. E nós temos uma vida transformada em Deus. 4.
Lucas 1,35 diz que descerá a virtude, a sombra do Altíssimo sobre as nossas vidas. Então eu quero profetizar para a minha vida em primeiro lugar e em segundo lugar para a sua vida. Se você buscar ter um altar no ano de 2022, eu quero profetizar, pode acontecer antes, mas eu vou profetizar que o sobrenatural de Deus vai acontecer. Mas não se escandalize com o que eu vou dizer, porque é uma palavra profética. Por isso, eu trouxe o celular para gravar. Daqui a 13 anos, pastor, aqueles que estiverem buscando a presença de Deus, talvez antes, o mais tardar, daqui a 13 anos, aqueles que estiverem buscando a presença de Deus, vão contemplar o sobrenatural de Deus. Vai começar a acontecer coisa que nunca aconteceu, e vai começar a acontecer coisas que nem passava pelo meu coração, nem pelo meu entendimento, nem pelo meu intelecto. É isso que Deus vai fazer. Para aqueles, obrigado, para aqueles que buscarem a presença de Deus. E finalizando, Deus recebeu adoração na terra, como eterno, Ele nunca recebeu no céu. Na palavra de Deus não registra. Eu quero dizer para você, que a palavra de Deus é 1% daquilo que Deus revela para a nossa vida, tá? Gênesis, Apocalipse é 1% do lado de lá. Deus revela 1% na sua palavra. Então, dentro de uma palavra, que Deus se revela em 1%, eu estou dizendo que, penso eu, dentro das minhas limitações, que lá no céu, nenhum anjo reclinou a cabeça sobre o ombro de Deus. Que nenhum anjo reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus. Mas na terra, a palavra de Deus diz: na terra, a palavra de Deus diz em João 13:25, que João reclinou a cabeça sobre o ombro de Jesus. E o Salmo 37:5 responde: deleita-te e eu satisfarei os desejos do teu coração. Se você reclinar a tua cabeça no meu ombro, deleita-te e eu satisfarei os desejos do teu coração. Deleita-te significa descansa, porque eu vou fazer aquilo que não está nem mesmo assentado no seu coração e na sua vida. E você vai chegar em patamares que nunca poderia chegar pelo teu esforço próprio, porque você não pode chegar a patamares que Deus pode te levar. E finalizando, vamos ficar de pé. Apocalipse 5, versículo 4, 5. Acredito eu, dentro das minhas limitações, que Deus sendo adorado pelos anjos, pelos homens e por toda a criatura que Ele fez no universo, ninguém inclinou a sua cabeça sobre o seu peito, e ninguém no céu derramou uma lágrima, porque no céu não é lugar de derramar lágrima, no céu é lugar de festejar, no céu é lugar de adorar, no céu é lugar de viver a vida eterna, no céu é lugar de delícias. E o apóstolo João chorava muito,
porque ele viu um livro e disse que ninguém era digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar para o livro. E disse um dos anciões: não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Os 7 selos, aleluia. Equipe de louvor, cantar aquele cântico lindo. Vou finalizar aqui enquanto eles se preparam aqui. E vai acontecer algo aqui profético, não só para esse dia, não só para o ano de 2022. Vai acontecer algo profético. Pediram para mim não sair fora daqui, eu já estou saindo. Ô, benção! Eu vou profetizar algo profético que vai acontecer hoje, porque Deus é Deus de já, que vai acontecer no ano de 2022 e que vai acontecer daqui a 13 anos. Presta atenção nessa palavra profética. O anjo de Deus, o príncipe do exército, o anjo de Deus está com uma espada nua na sua mão. Ele diz para o seu povo: vai, pega a tocha acesa na sua mão, pega o cântaro na mão direita e quebra, e toca a trombeta, e dê 7 voltas em volta de Jericó, dê 7 voltas em volta de Nínive, dê 7 voltas na cidade de Jacareí. A hora que vocês derem as 7 voltas, a hora que deu a última 7 voltas, o anjo com a espada desembainhada na mão, ele só fez assim, ó. Ele correu junto com eles, deu as 7 voltas, e por causa do movimento do anjo, do príncipe do Senhor, e da espada desembainhada na sua mão, caiu Jericó. Presta atenção nesse hino. Você acredita nos impossíveis de Deus? Eu quero profetizar que o sobrenatural, os impossíveis de Deus comecem a acontecer no nosso meio. Comece a acontecer no seu coração, na sua vida. Talvez tenha um impossível aí. Para Deus não é nada. Você não vai ver o príncipe do anjo com a espada nua na sua mão, porque ele é mais rápido que o flash, ele é mais rápido do que o som da luz. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, és o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome,